Oi, pessoalzinho do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ajudar vocês a estudar um pouquinho língua portuguesa, o primeiro capítulo, que é Gêneros do Discurso Oral. Peguem a apostila 7, nós vamos começar com Gênero do Discurso Oral 1, a falar sobre isso, tá? Espero que todos vocês estejam bem e que eu esteja aqui ajudando um pouquinho vocês a estudar, tá? Então, gente, você já imaginou quantas vezes você fala por dia? Quantas vezes a gente se expressa oralmente por dia? Nossa, gente, muito, muito. Principalmente eu que sou professora, né? Eu me expresso muito durante o dia, falando, né? Mas a expressão oral é a única expressão que a gente tem para se comunicar? Não. A gente tem a escrita, tem a linguagem de sinais, expressões faciais, entre outras, né? Muitas expressões, muitas formas de se comunicar, tá bom? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas expressões e a forma que a gente se comunica no dia a dia, tá? A fala é o que a gente mais utiliza no dia a dia. E como que a gente utiliza a fala? Então, se vocês ficarem prestando atenção em mim, né, quando eu dou aula, às vezes eu tô mais descontraída, às vezes brincando, às vezes eu tô mais formal. Por quê? Porque o assunto que me leva a ensinar vocês, às vezes pede que eu seja um pouco mais descontraída, pede para eu ser mais um pouco formal e pede até para mim ser um pouco mais enérgica, né? Então, o tom de voz muda, a forma de eu me expressar muda, né? Até com vocês mesmo. Você vai falar no telefone, você fala de um jeito. Se você está brincando com seu amigo, você fala de um jeito. Você até aumenta o tom da voz, ou você abaixa o tom da voz, ou você dá gargalhada. Enfim, o tom da oralidade muda de acordo com o assunto que você esteja tratando, o momento em que você está tratando, tá? Vamos lá. Então veja aqui, ó, nessas duas cenas aqui. Na primeira, a professora está dando aula, ela está usando uma linguagem mais formal porque ela está ensinando. Já na letra B, a linguagem aqui é mais informal, menos formal. Por quê? Porque as meninas estão entre amigas, elas estão conversando, elas estão rindo, né? Elas estão gesticulando, então elas estão usando uma linguagem mais informal, certo? Continuando. Quando você vai apresentar um trabalho na escola ou na sala de aula, você precisa ter uma postura diferente, o tom de voz é mais baixo, né? A sua feição, a sua característica do rosto tem que estar focada, a sua linha de pensamento tem que estar ajustada, você tem que ter treinado isso antes, então a sua fala é diferente. A mesma coisa comigo, quando eu vou dar aula, né? Eu tenho que estar com minha linha de pensamento correta, eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou falando. Às vezes, é lógico, sai um errinho ou outro, a gente vai lá e corrige. O que não pode é deixar o erro acontecer e continuar para frente, tá? Mas aí, quando você está apresentando, é importante você manter uma postura corporal adequada, né, durante a apresentação, controlada, evitando movimentos descontrolados, sempre movimentos corretos, uma postura correta na hora de apresentar um trabalho. Já na hora de você apresentar uma música para o amigo, uma dança, você não vai ficar todo ereto, você vai ter uma atitude mais descontraída, tá bom? Continuando. Vamos fazer aqui as atividades e os exercícios de aplicação, tá? Pensando nessa forma da gente se comunicar, nessa forma da gente oralizar às vezes as coisas ou se expressar através de sinais ou de postura. Vamos começar aí. Então, no exercício 1, eu tenho aí, selecione a imagem que não representa um gênero de discurso oral. O que é oral, gente? A fala. Então, qual dessas daí não está utilizando a fala? A oralidade. Muito fácil, né, gente? Põe o xizinho lá. No próximo exercício, no 2,
Em relação ao exercício anterior, considere as 4 imagens que não foram assinaladas. Então, você assinalou uma lá no exercício anterior. Agora você vai observar as 4 que você não assinalou. Então, na imagem A, está retratando o que lá na imagem A? Que gênero foi retratado? O que a pessoa está fazendo lá na linguagem A? E na linguagem B? E na linguagem D? E na linguagem E? Qual é a forma de comunicação? Como ela está se tratando aí com as pessoas, tá? Ou com a pessoa, né? Vou voltar lá para vocês darem uma olhadinha. Olha lá, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, aqui e aqui? Você vai colocar lá para mim o que está acontecendo, tá? O 3. A seguir são mostrados 2 tipos de situação comunicativa oral. Para cada um deles, assinale os aspectos que você supõe que devem estar presentes de acordo com o que você aprendeu. Então, veja aqui o primeiro, apresentação de um telejornal. O que ele tem que fazer aqui na apresentação do telejornal? Usar gírias, o tom de voz claro e sério, uma linguagem formal, uma postura corporal controlada. Assinale aquelas alternativas, são mais de uma, tá? Que cabem a uma apresentação de telejornal. A mesma coisa você vai fazer na narração de piadas. Que postura que você tem que ter? Uso de termos técnicos, tom de voz cômico, linguagem informal, postura corporal descontraída. O que você tem que ter quando você está narrando piadas? Vamos para o próximo. 4. Os gêneros textuais escritos ou falados apresentam características próprias. Elas são importantes tanto para o receptor, reconheça o gênero com o qual está interagindo, quanto para um emissor, consiga produzir um texto que atenda à forma específica dos gêneros. Sobre os gêneros falados, é correto afirmar que os textos orais, os textos falados, têm várias imagens, não têm características bem determinadas, podem ser compostos sem organização específica, não precisam atender às expectativas do receptor da mensagem, devem ser organizadas com base nas características próprias desse gênero, ok? Uma linguagem oral. Agora vamos lá, 5. Aliás, aqui nos gêneros textuais, tá? Ou falados. Agora na 5. As interações orais que ocorrem entre as pessoas geralmente têm finalidades. A depender do gênero, a finalidade pode variar. Levando isso em conta, associe essas 2 colunas de modo a indicar o objetivo de cada uma das seguintes interações orais. Então veja aqui, ó, 2 pessoas, né, dando risada, se falando. O que elas estão fazendo aqui? Informando, contar um segredo, ou elas estão conversando? A segunda, a moça com o microfone, o que ela está fazendo? Coloca o número aqui. E a terceira, 2 meninas falando baixinha no ouvido da outra. O que elas estão fazendo? Tá? Super fácil também, hein, gente? Aí eu tenho os exercícios propostos. Essa daqui vocês vão precisar pedir para alguém da sua família ajudar vocês a realizar, tá? É super fácil. Vocês vão pedir para alguém procurar essa música, ou vocês mesmos, Luar do Sertão, tá? O intérprete é Tonique Tinoco. Vocês vão ouvir essa música. Depois, Uma Casa Portuguesa, é de Amália Rodrigues. Vocês vão escutar essa música também. Após ouvir atentamente a canção escolhida, responda os itens a seguir. Você vai escolher uma das canções e vai responder os itens a seguir. Alguma palavra usada na letra da canção causou-lhe estranhamento? Qual? Qual é aquela que você achou? Nossa, palavra esquisita. Coloca aqui ela, tá? Na letra B.
alguma palavra foi pronunciada de modo diferente do que você está acostumado a ouvir, descreva com suas palavras essa diferença. Então você vai escutar lá alguma palavra que foi pronunciada de um jeito diferente daquele que você está acostumado a ouvir. Isso acontece muito, gente, com sotaques, tá? Coloca aqui e explica por que te causou, né, essa estranheza, tá bom? Pesquise, todas essas questões que eu acabei de explicar, gente, é pessoal, tá? Mas é para fazer. Pesquise o ano e o lugar em que essa canção foi composta. Então, você vai escolher uma das duas, vai responder a A e a B em cima daquilo que a Pro explicou e depois você vai procurar saber sobre essa canção que você escolheu. Em que ano que ela foi composta? Em seguida, com base nas informações obtidas, tente justificar os aspectos identificados nos itens anteriores. Por exemplo, o ano em que a canção foi composta pode explicar o fato de determinada palavra ter sido pronunciada de forma diferente da comum nos dias atuais. Você vai procurar o ano e vai saber, né, mais ou menos por quê, que você às vezes vai te ajudar a explicar por que aquela palavra que você escolheu te causa estranheza, tá bom? Tudo é pessoal, tá, gente? Explica aí com as suas palavras o que você achou. Na 7, escolha a alternativa que contenha uma imagem relacionada a uma interação oral. Oral. Qual é que tem uma interação oral aí? E você vai pegar e assina lá, tá? Veja lá o rapaz digitando, a outra digitando também no celular, o outro lendo uma carta, o outro lendo um livro e o outro falando ao celular. Um tablet, eu acho. Tá bom? Qual dessas imagens está relacionada à interação oral, da fala, tá? Então, por enquanto é isso por hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Mais tarde, depois que vocês resolverem todas as questões, a gente vai se encontrar lá na aula ao vivo, vai esclarecer as dúvidas, vai corrigir os exercícios de aplicação e os exercícios propostos, tá bom? Eu peço a vocês que leiam com atenção sempre. No início do estudo de vocês, leiam com atenção os exercícios, o texto, principalmente o texto. Lá vai ser bem esclarecedor, lá vai ter vários exemplos. Então, preste atenção na leitura do texto. Ler, gente, é muito importante. Por quê? Porque ele vai desenvolver seu vocabulário, vai ajudar você a ter ideias melhores quando você for escrever alguma coisa, uma redação, uma produção de texto, frases, construção de frases. Então, ler é muito importante, tá? E vai também desenvolver essa vontade de você ler, procurar significados de palavras diferentes. Então, é para ler os textos, tá bom? Super beijo para vocês, até daqui a pouco na aula ao vivo. Anote todas as dúvidas, que daqui a pouquinho a gente se encontra e esclarece todas e corrige os exercícios, tá? Super beijo. Amo vocês.